pequeno e tal, tal. Aí, um belo dia, eu estava perto da casa da minha sogra lá, a mãe da minha esposa, que, como diz a história, para Deus não foi separado, né? Infelizmente ou felizmente, tudo é no propósito de Deus, não se separa. O casamento de Deus não é separado. Então, aí ela disse assim mesmo: olha, vem aqui, que tem uma menina aqui que ela viu uma assombração e ela tá meio... E eu já não queria mais de novo. Você queria fugir? Já não queria, não é que eu não queria fugir, é porque assim, porque se a gente faz o povo já corre tudo atrás da gente. A igreja, isso. As outras igrejas, na frente tinha um rapaz metido a pastor. O que foi que ele fez? Se escondeu. Sabia que a coisa ia chumbo grosso pro lado dele. Aí eu fui lá, minha água benta, óleo ungido, terço na mão e às vezes o sal bento, pessoal. Quando eu cheguei na casa, era uma casa que tinha um vão assim, como se fosse conjugado sala e cozinha, e os quartos assim, dentro daquele vão. Eram 2 quartos. Aí um rapazinho disse: eu não entro naquele quarto quando eu cheguei. Ele disse: o que foi que aconteceu? A Mônica está aqui, ela está... O inimigo, ela viu alguém, viu uma assombração, e a menina estava... já tinha levado para o hospital e não conseguiram resolver nada. Estava com medo. Aí disse: calma, peraí. Peguei óleo ungido, passei na testa dela. Quem estava na casa? Eu. Fui passando na testa deles. Fica do lado de fora, deixa entrar. E eu entrei sozinho. Aí eu fui com a água benta na frente. A água benta que vai abrindo o caminho. Pela intercessão do Santo Papa e Profeta Pedro II, pela intercessão do Papa João Paulo II, eu vou colocando a intercessão. Eu vos ordeno, sai dessa casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jogando água benta. Isso. Creio em um só Deus, Pai. Vou começando o rosário. Começando. Vou rezando e pá, entrei nesse quarto que a menina tinha sido assombrada 3 vezes. Fui na cozinha, fiz 3 vezes cada um e rezando. Terminava o terço, doloroso, pá, saía. Pronto, pessoal. Podem deitar, podem dormir se vocês quiserem. Aí o rapazinho: eu não vou não. Na hora que eu tava, que eu entrei no quarto que a minha tinha sido assombrada, a primeira vez ele já saiu. Não foi eu que vi, o próprio rapazinho viu quando ele saiu pela porta dos fundos. A primeira vez, mas a gente faz a segunda, a terceira para garantir, né, que a limpeza total. Isso. Até hoje eles moram lá, nunca mais aconteceu. Eles são vizinhos da minha. Nunca mais aconteceu, né? E eles agradecem muito. Hoje a menina que era pequena já está moça, já casou praticamente, já tem filhos, né? E nunca mais aconteceu com eles, né? Aí é aquele negócio que eu digo assim mesmo: quando a gente faz, a revolta toda maior é dele já vem contra a gente, né? Isso. Mas assim, para tentar fazer com que a gente pare com o trabalho que a gente está fazendo, né? Mas eu não parei de fazer o trabalho. Agora que a gente está começando mais ainda a divulgar, que a gente fez o projeto agora de fazer o rosário na casa dos irmãos uma vez pelo menos por mês, que é 100 e poucos quilômetros, 200 e poucos quilômetros, é chão. E hoje a gente vê, né, Leonei, quantas pessoas precisam de libertação, né? Muitas pessoas passando problemas, às vezes na família, né? Tantas coisas ruins acontecendo e às vezes não reza, né? Onde é que não reza, o inimigo ele sempre vem e aposta. É triste a situação. Com certeza. Aí a experiência, agora a experiência dos sonhos, né? O primeiro sonho que eu tive foi lá, na minha terra, com Nossa Senhora. Como se eu estivesse aqui, como se Eugênia aqui fosse Nossa Senhora. E eu estivesse aqui. Eu não estava olhando para ela. O que foi que aconteceu? As estrelas caindo do céu. Tipo, eu tenho um sonho aqui com Balneário também, tá? Dubai do Brasil. Calma. Aí, ela disse assim mesmo: meu filho, tá vendo? É assim que vai acontecer. Agora que eles querem correr. Então quer dizer que você sonhou com ela falando isso para você? Isso, eu conversando com ela. Ela disse: é mesmo, né, mãe? Ela disse: é. Agora que eles querem correr. E já não dá mais tempo. Nessa hora que ela falou, já não dá mais tempo, as estrelas começaram a cair. Só que assim, era escuridão total. Estava uma claridade somente radiante dela, aqui perto de nós, como se fosse isso aqui, ó.
Só ao redor, assim. E só ao redor. Aí, quando ela terminou de falar, que eu também parei de conversar com ela, desceu uma escada do céu, em forma de luz, na nossa frente. Bem na nossa frente. Aí a gente foi subir, né? Aí depois eu acordei. Outro sonho já foi com Jesus. Esse sonho foi aqui, quando eu morei aqui. Foi por volta de 2017. Como eu me acordava sempre 4 horas e trabalhava de manhã, aí eu entrava no trabalho 6, né? Eu tinha que fazer minhas orações antes. Aí eu me acordei um pouco antes das 4. Eu disse assim mesmo: espera aí, acho que vou dar mais um cochilozinho de 15 minutos. Quando eu baixei a cabeça, que eu encostei no colchão e no travesseiro, que eu fechei os olhos, eu estava acordado, pessoal, estava acordado. Que eu fechei os olhos, eu comecei a ver Jesus do meu lado. Só que assim, é como se nós estivéssemos numa altura acima da terra e a terra estivesse lá embaixo. Então, Ele não me falou nada. Eu fiz até o desenho desse. Ele não falou nada, mas eu percebi o significado. Então, já nessa estou hora voltando. você sentiu que você desprendeu do corpo, assim, ou não? Ou mesmo? Eu estava lá, Ah, tá. e eu estava na terra, mas eu estava lá em cima. Entendi. Ele estava com a túnica, ele fez assim. O cajado dele estava do lado, mas ficava em pé, sem alguém segurar. E segurava o cajado, olhando para a terra, e eu também do lado, olhando. Que quando eu olhei para trás dele, eu vi aqueles pontos de luzes, de forma infinita, como se fosse um triângulo assim, ó. Dele eram os anjos, todos preparados, entendeu? Sim. Então o significado mais ou menos disso é que ele já está preparado para vir. Aí que é para a gente alertar, fazer esse alerta que vocês estão fazendo do fim dos tempos, né? Alertar as pessoas. E alertar as pessoas que já está para vir, né? Passou-se mais ou menos, acho que uma semana depois que eu tive o sonho com o balneário. Sei. Eu estava numa parte alta, lá onde a gente morava ali, era na casa do seu, esqueci até o nome dele ali, na Panamá, e era uma parte alta. Quando eu vi umas ondas gigantescas que passavam do prédio, já vinham destruindo tudo. Tipo um tsunami, assim. Tsunami, assim, eram mais altos que os prédios. O pessoal desesperado correndo e alguns saíram de suas casas para ver. E como se eu estivesse chegando do trabalho e eu começava a repreender muitas pessoas. O que vocês estão fazendo aí? Por que vocês não vão para dentro de casa? Vão rezar o rosário que está acontecendo já. Não tem mais jeito, vão para dentro de casa. Aí o povo olhava para mim e começava a entrar. Aí eu ia, entrava. Aí aquela onda vinha. Entendeu? Aí eu me acordava. A outra experiência de sonho foi, né? Foi essa aí, essas 3. E a outra experiência foi com Jesus, na minha terra já. Ele deixou os dizeres no céu. Ele já estava voltando, em forma de nuvem. Aí naquilo que eu vi o céu escurecendo, ficou só aquela parte clara. Aí nessa época eu estava aqui, sonhei como se estivesse lá. E quem estava comigo? Ney Pato. Aí a gente se ajoelhava, eu pedia para ele se ajoelhar. Eu me ajoelhava e pedia para ele se ajoelhar. Se ajoelhava e ficava em oração, como se a gente estivesse preparado, porque segundo aonde a gente estiver, lá vai ter que ficar, não é isso? Aí o povo começava a criticar a gente, esnobava a gente e tal. Quando a gente já estava ajoelhado para fazer oração, aí já vinha, parece como se fossem os anjos cobrindo a gente. Já cobria a gente, né? Na hora que você estava fazendo oração. Naquele momento que a gente estava fazendo oração. Aí eu já me acordava de novo. Entendeu? Então essas foram as experiências em sonho que eu tive, né? Fora os outros sonhos que eu tive antes, muito antes, né? Que ia acontecer, estava acontecendo contra mim algumas coisas, e eu sabia. Eu já sabia antes, às vezes até chamava a pessoa e dizia, olha, está acontecendo isso. Não. Que nem um rapaz que andava com a gente,
lado a lado, eu conversando com ele, assim, rapaz, eu não sei por que tu admira tanto o demônio, que com o sopro ele vai ser destruído. Ah, mas aí ele disse, como é que tu sabe disso? Eu disse, não sei. Aí ele ficava admirado, e como é que tu sabe disso? Não, eu não sei como é. Só sei que eu tô te falando, é melhor te libertar o mais rápido possível, eu falava. É que a gente sabe que o próprio inimigo ele vai vir em forma de homem, né? Que é o Com anticristo, certeza. né? Para enganar as pessoas. Então todo esse sonho que você teve praticamente foi sonho profético, né? Jesus meio que mostrou para você o que praticamente que pode acontecer. Outra vez foi, ele estava em casa, porque assim, era como aqui mais ou menos, né? A gente recebia as pessoas de fora, recebiam as pessoas de fora que iam. Aí ele chegou em casa, aí aconteceu, estava havendo 2 traições. Na época, era a dela, da minha ex, e ele. Mas não ele junto. A traição dele era com outras coisas. O que é que ele queria? Destruir o grupo. Eu descobri através de sonho que ele queria destruir o nosso grupo. Aí eu sonhei com 2 serpentes. Que quando eu chegava em casa, pela porta assim, da frente, tinham 2 serpentes. Ó, uma pro lado, pro outro, como se tivesse uma identificação. Uma mais escura e outra mais clara. A clara para mim era mulher, a mais escura era um homem. Aí eu fiz assim mesmo, não, eles querem me pegar, é o bote que eles querem me dar. Aí eu fui pela outra porta, entrei. Aí, terminou o sonho, cheguei com ela e disse, ó, tá acontecendo isso. Ela disse, não é mentira. Descobri depois que foi verdade. Ele, ó, isso. Ele disse, não sei o quê. É que ele queria destruir com a nossa obra também. Através do satanismo ele queria destruir com um grupo de lá e não conseguiu. Se afastou. A gente vê até que... hoje. Por isso que a gente tem que estar sempre em oração, né? Muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa Um Alerta para o Fim dos Tempos, né? Falou aí um pouco da experiência dele, né? Das orações aí que é muito importante, né? A gente ter para pedir a Deus proteção do inimigo sobre a nossa vida. E essa eu pensando por que acontece? Acontece que quem está no caminho de Deus, nessa obra, o inimigo vem com tudo. Ele vem com tudo. Vai atacando a mulher, os filhos, vem atacando o demônio vem disfarçado em tudo. Por isso que a gente tem que ficar, como nós falamos do começo ali, a gente tem que ficar sempre vigilante em oração, pedir para o nosso anjo da guarda. Porque ele reza, suportou porque ele reza. Agora, que se fosse fraco na fé, que não tivesse Deus no coração, ele podia até matar ou se vingar. Geralmente já vi um caso de pessoas que vai fazer isso, o próprio demônio mata a família toda, porque a pessoa acha que está preparado e não está. E isso requer o quê? É uma preparação muito forte, né? Negócio que a gente falou, a oração, né? Tem que estar sempre constante em oração. O sofrimento dele, ele sempre lá na capela, nunca falhava, lá sempre rezando. Só oração. Que nós temos que deixar a justiça, Deus que faz. Nós não sabemos fazer justiça, nós não sabemos se vingar. Deixar Deus na mão de Deus. Isso que eu aconselho para as pessoas que estão sendo perseguidas, que são... Perdoe e rezem por essas pessoas, porque o inimigo não suporta a oração, senão, como Jesus falou na cruz, Pai, perdoe-os que não sabem, rezou por eles. Vamos trazer o último vídeo, que eu quero ler uma mensagem para terminar o programa aí. Vários cientistas pelo mundo estão prevendo grande cataclisma. Presta atenção. Presta atenção aí que esse jornalista, esse repórter ali, acho que é do outro país lá, ele vai dar essa notícia, ele chora, Es aterrador darse cuenta de que en cualquier momento puede llegar un cataclismo. And we're all here to tell you the real situation with the climate, so that you can understand once and for all that the situation humanity is in right now has never occurred in the planet's entire history.
Muito bem, a gente, né, viu nesses dias aí o Japão passou por uma situação muito drástica, né, um grande terremoto. E a gente vendo esse rapaz falando aí, né, previndo um grande terremoto, nós sabemos que tem uma profecia de Nossa Senhora no terceiro segredo de Fátima, de um grande terremoto que virá, que vai sacudir durante 8 horas de relógio. Então, assim, será que eles já não estão previndo isso? Porque as profecias de Nossa Senhora de Fátima estão se cumprindo, né? E esse do terremoto está no terceiro segredo de Fátima, né, Sr. E tem uma mensagem também aqui do livrão que fala, deixa eu ler só essa mensagem que Jesus falou, foi no dia 17 de outubro de 2005, a revolta da natureza. Esse desastre que vem acontecendo, veja, Jesus fala aqui, ó, o profeta, vem acontecendo com a própria natureza, é um sinal da besta humana. Na ideia dele é que o fim dos tempos seria comandado jogando um contra outro. Sim, porque a guerra sempre há dois que comandam. Um preferia a paz, mas o adversário quer sangue para tomar a terra, só para ele. O mesmo vem acontecendo com os filhos da perdição. Em cada país joga seu veneno para ver a natureza se revoltar. O Apocalipse, que escrito foi por João, mostra que ele viu com seus próprios olhos o fim desta natureza, sem ter mais controle, antes que meu santo filho Jesus chegar. A pior das piores, ele quer balançar o mundo inteiro. Se fosse possível, permitido, não sobraria um ser vivo, mas Deus, por sua vez, jamais irá permitir por causa dos escolhidos. A terra continuará a tremer, mas não totalmente. Os ventos soprarão mais fortes, mas não aonde Deus colocou suas santas mãos. A peste será devastadora, mas livres estarão os conservadores da igreja de Pedro. O desprezo dos sacerdotes, dos bispos, causará pânico no mundo inteiro, querendo eles fugir, destruir o celibato porque não souberam dar o máximo de respeito. Olha aí, ó, a benção agora para os homossexuais aí. Ó. Respeito a Jesus.